Bom, pessoal, boa noite a todos os ouvintes aqui do nosso podcast. Aqui quem fala é o Croma, no Instagram eu sou o Croma Labs, croma.labs, quem quiser seguir depois aí, vou deixar a descrição aí, o Insta de todo mundo. Esse é o episódio de reestreia do nosso podcast, que eu acho que a gente pode chamar de reestreia, né? Porque esse projeto surgiu lá em maio, acho que foi maio de 2020, quando a gente começou a testar algumas possibilidades de gravar um podcast. Até gravou um teaser lá, um bate-papo bem descontraído, assim, falando coisas bem aleatórias ligadas à ganja. E de lá pra cá ele ficou amadurecendo, né? Quer dizer, curando e maturando de lá pra cá. E finalmente saiu aí o primeiro episódio. Então, com muita satisfação, a gente apresentou hoje o primeiro episódio do nosso podcast, primeiro oficial. Para o tema de hoje, a gente decidiu seguir um cronograma, seguir uma linha mais histórica, né? O cronograma da cannabis historicamente, assim, desde a descoberta da cannabis ano passado até... E aí, no decorrer dos episódios, a gente vai tratando diversos temas aí, numa linha meio cronológica. E a ideia aqui, como o nosso coletivo é focado em genética, seleção, etc., a gente quer falar da origem das genéticas desde o início lá. E aí o objetivo é dar uma geral, com foco nesse projeto de genéticas, dar uma geral da evolução da cannabis, história, origem, seleção, cruzamentos, breeding, botânica, um pouquinho de etnobotânica também, um pouquinho de qualquer coisa. E seguindo essa linha aí, nosso tema de hoje é Landraces e Heirlooms, né? Ou genéticas nativas e genéticas domesticadas. Que eu acho que essas definições é interessante a gente discutir aqui hoje, porque é bem confuso, até na hora de fazer as pesquisas lá, a gente estava bem confuso sobre onde de fato começa uma genética, uma Landrace, até onde vai uma Heirloom, quando ela vira Landrace, né? Até onde ela é domesticada, depois vira nativa, é um debate bem legal para a gente puxar aqui hoje. Para o episódio de hoje a gente está aqui com o F-Punk e o True, a.k.a. True Strax. Opa, então, eu sou o True, eu cultivo indoor há mais ou menos 8 anos e meu foco sempre foi caçar sabor exótico e coisas bem... coisas fora da curva, coisas bem chamativas. E é basicamente esse o meu foco como extractor e cultivador. Sou F-Punk, vamos lá, eu comecei a cultivar porque eu sou maconheiro velho, né? Queria fumar uma maconha boa, só isso. E aí depois, é claro, o tempo foi passando, você vai estudando, você vai adentrando esse universo grower, né? Toda essa cultura e aí não tem como não se apaixonar, né? Tudo que vem junto dela, Hunter e Chunker, né? Então, já cultivo há bastante tempo. Estou levando perpetual há pouco tempo, mas cultivos esporádicos desde o final da década de 90 eu comecei fazendo, né? Primeira coisa guerrilha, depois tive cultivo com amigo, plantei esporadicamente em casa, né? E aí agora, desde 2019, aí que eu tô com o perpetual levando, né? Então, a ideia é essa, né? Tentar sempre, como o Tru falou aí, achar algo exótico, algo saboroso, né? Eu acho que esse é a meta da gente, né? Mano, acho que o foco é cada vez esse, é cada vez a gente procurar o que agrada a gente e até sempre aquela meta que nunca acaba, sempre atrás de algo exótico e diferente, ou melhor, né? Com certeza, com certeza. Para encaixar bem no tema de hoje, acho que vai fazer uma introdução das origens históricas da cannabis, né? Porque a gente fala muito como eu falei, a gente estava na fase de pesquisa aqui, começou a discutir o que era Landrace, o que era Heirloom, e começou a surgir uma confusão e nem os botânicos sabem muito bem definir quando começa um e termina o outro. Então acho legal fazer essa introdução para a gente ter pelo menos informação na ideia, né, na cabeça, para começar a entender isso aí, que é um debate que vai longe. Eu acho que vão muito mais episódios do que só esse primeiro para debater esse ponto aí. Para começar, a gente precisa entender que a cannabis está muito além de sativa e índica, né? Na verdade, esses termos são bem mal utilizados, né? São utilizados de forma errada, pelo menos, popularmente, né? Hoje em dia a galera fala que sativa é maconha de folha fina e índica é maconha de folha larga. Isso não está exatamente certo, né? Mas são temas que a gente consegue, são definições que a gente consegue identificar aí. E aí tem uns autores que discutem muito isso aí, né?
Principalmente, eu acho que foi a principal fonte das minhas pesquisas, eu acho que da galera também, o Robert Clark e o Mark Merlin, que é o parceiro dele, que escreveram o livro Cannabis. Inclusive, fica a recomendação de leitura aí, o livro Cannabis Evolution and Ethnobotany. Tem lá na biblioteca do Matinho Cheiroso, já vou fazer um jabazinho aqui, que eu fui pesquisar e encontrei o primeiro ponto lá. Então já procurem lá, que tá, digamos assim, um backupzinho lá para quem quiser ler antes de comprar, né? Então, eu acho que são os dois maiores autores. O Robert Clark é sem comentários, né? O cara escreveu um livro sobre haxixe fenomenal. A capacidade de pesquisa histórica, antropológica dele é fantástica. O cara faz até testes arqueológicos para validar as pesquisas dele. O cara é fantástico. E aí ele fez uma pesquisa muito forte lá sobre as origens da cannabis, né? Tem outras aí interessantes que a gente vai citar, mas a gente vai dar uma passada rápida na obra dele aqui. O que a gente vai falar aqui nesse episódio hoje, tipo, é menos de 0,5% do que vocês vão ler no livro. Então, assim que vocês tiverem oportunidade e interesse, se quiser se aprofundar no tema, vale ler esse material aí. A gente só vai passar por cima, assim, para dar uma introduzida bem rápida, para depois seguir com o tema. Lá nesse livro, eles discutem as origens etnobotânicas da ganja, né? Que teria surgido na Ásia ali. As datas são meio incertas, mas entre 6 e 12 mil anos atrás, tem uma pesquisa que fala que surgiu em aproximadamente 12 mil anos ali no leste asiático, né? E com o tempo foi se espalhando pela região da Eurásia ali até chegar no oeste da Europa, no Marrocos e tal, onde ela se desenvolveu de formas mais parecidas com o que a gente tem hoje, né? Mas o que tinha lá 12 mil anos atrás no leste da Ásia era algo bem, bem exótico, né? Eram umas genéticas ancestrais bem, bem diferentes mesmo, do quais a Rhoderalis faz parte, por exemplo. Era aquela ideia do cânhamo, né? Da fibra. Né? Muito mais uma planta lembrando o cânhamo do que propriamente essa cannabis que a gente conhece hoje, né? Com a flor, tudo mais. Interessante que, por exemplo, a linha CBGs, né? As CBGs, elas têm essa questão da fibra aparecendo bastante, né? Tanto é que em conversa com o Sagrado, ele falou, né, bastante disso comigo, né? Que você levar o CBG dentro de um indoor agora é complicado, porque tipo, solta muito feno que vai lembrar o cânhamo, né? E aí aquela entrenós gigantescos, né? Aquela planta comprida, espichada, né? Então, eu acho que, ao meu ver, é isso que eles falam, né? Science e Advanced ali vem dessa ancestralidade, né? Aí depois, é claro, né? Conforme a gente foi domesticando ela, porque a ideia é o quê? É a domesticação, né? Bem, na verdade, o que eu achei interessante dessa pesquisa foi quando que ela começa a ser domesticada. O genoma levou até onde ela começa a domesticação, né? Então, depois disso a gente não tem como datar ou saber, né, da onde vem a cannabis, né? Então a gente, assim, é o máximo 12 mil anos aí que a gente pode datar ela, né? Então daqui de lá para cá ela veio sendo trabalhada, como o Cromo estava falando, e veio da China e aí provavelmente ele foi se espalhando Tailândia, Índia, e aí foi entrando ali para dentro da Ásia ali, do Oriente Médio, África, né? Que eu acho que são os principais pontos, se a gente for ver, do que a gente hoje pode destacar de Landerce, né? Eu acho que a origem é bem por ali, né? Índia, as montanhas do Hindu Kush, ali, acho que a gente pode dizer que são as duas principais bases, a Tailândia também, e a região do sul da Ásia. Acho que são as principais bases das landraces hoje, né? Foram, na verdade, hoje não. Foram lá no passado as principais bases. E aí que a gente começou no debate. O que é landrace, né? De onde elas vieram? A gente sabe que é mais ou menos nessas três regiões ali, abaixo do sul do Himalaia e Kush Mountains e etc. Mas de lá para cá, elas foram sendo trabalhadas, domesticadas e tal. Quando elas deixaram de ser landraces, né? Quando elas deixaram de ser nativas e passaram a se tornar domesticadas. Então, que assim, pelo que eu entendi da questão de Landerce, né? A Landerce, ela é hoje, né, na definição de hoje, né? É aquela cannabis onde ela cresce sem tanta influência humana. Porque não tem como hoje a cannabis não crescer sem influência humana, né?
por ela, querendo ou não, ter sido transformada, né, em algo ilegal, né, isso daí prejudicou demais a gente poder datar corretamente o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, hoje eu vejo assim que a definição de Landrice nada mais é do que aquela cannabis que ela cresce solta ali, o cara só vai lá, se precisa às vezes dar uma regada, o cara rega, tipo que nem acontece no Rif, no Marrocos, ou propriamente nas montanhas hoje lá do Himalaia, né? Tudo mais. Então, ao que parece, a Landrice, o pessoal está usando, né, Landrice para isso. E aí a Heirloom, sim, é aquela questão de, por exemplo, o que o Ace faz, o que o Dub faz, né, lá na Ace Seeds, que é você domesticar a planta, né? Você fazer... domesticar não, é você limpar a genética, né? Deixar ela mais estável possível. Porque nas pesquisas que eu fiz um levantamento, por exemplo, você pega ali uma chocolate Thai, uma Tailândia, ela tem de 7 para mais fenotipes diferentes. Então, assim, para você chegar ali naquele biotipo do que a gente está acostumado hoje, você pegar ali 3, 2, 4 fenotipes, né? Então você tem que fazer essa seleção, né? Então é nisso que aí acaba transformando a Landrice em Heirloom, né? E, claro, também a questão do ambiente, né? A mudança do ambiente. A partir do momento que a chocolate Thai sai do ambiente originário dela, ela veio para o Brasil, você plantou no Brasil, você já está transformando ela em Heirloom, né? Eu acho que não tem como fugir disso. Então, então se for seguir essa lógica do que do que é Landrace e do que é uma Heirloom, o Brasil, em tese, não vai ter nenhuma, porque todas as genéticas elas foram trazidas para cá e sempre sofreram algum tipo de influência humana. Então a América do Sul, em tese, não teria nenhuma. Pois é, nas pesquisas não demonstra mesmo, né? As pesquisas não demonstram que aqui existiu algum tipo de Landrace, né? O que aconteceu conosco é que a vinda dos escravos trouxe as sativas africanas. E aí o inbreeding das sativas africanas aqui é que levou a manga rosa, que levou a cabeça de negro, né? Que ficou famoso ali entre a década de 80 e 90, e também isso daí eu acho que são genéticas, né? Heirlooms já extintas aí também. Eu acho que já difícil de você conseguir achar alguma coisa. O que você acha, Croma? Eu acho que esse reverso aí vai mais distante ainda, mano. Porque a gente tem genética ali de 12 mil anos atrás no leste da Ásia. E aí essas genéticas se espalharam pela Eurásia ali, foram parar lá no Himalaia, por exemplo, no Nepal, no Afeganistão, no Paquistão. Ali elas eram landraces ainda ou já tinham deixado de ser landrace? Sacou? Quando que era landrace, né? Se você for na literatura, na botânica do próprio Robert Clark, ele chama de wild ou feral, né? Que seria as selvagens. Essas mais antigas são as selvagens, que estavam lá na Tailândia, na Índia, etc. E a partir daí elas começaram a desenvolver para o restante do continente, até o oeste da Europa, até chegar no Rif Mountains ali no Marrocos. E ali elas já podem ser consideradas landraces, né? A gente está falando de um intervalo aí de 4 mil anos, né? Então acho que o debate é bem complexo aí. Então, mas aí houve tempo para a aclimatização, né? Que diz dentro da botânica, né? Que é uma espécie chegar em um determinado local e se aclimatar àquele local. No Brasil, né, na América do Sul, a história da América do Sul ela é muito curta para você conseguir ter, ao meu ver, uma Landrace aqui. Então eu acho que é por isso que são Heirlooms, como o True, como a gente já, vamos dizer assim, na preparação aqui para o episódio, a gente já debateu isso, né? Que eu achei muito interessante essa conversa. Porque eu sempre concordei com isso, eu sempre achei, o pessoal fala Landrace brasileira, Vale do Cabrobró, Cabeça de Negro, Manga Rosa. Eu sempre pensei, mas espera aí, mas para se aclimatar, pelo que a botânica diz, uma planta ela leva de 300 a 500 anos para se aclimatar a um determinado ambiente. Então ela não teve esse tempo no Brasil sem uma grande influência do homem, para que se transformasse em Landrace, para que a gente possa chegar e falar, essa é uma Landrace. Agora, você vai lá para o Vale do Rif, lá do Rif Mountain, como você falou, isso aí é questão de 4, 5 mil anos atrás.
Então, opa, peraí, né? Para ter se transformado o Landorce, sem a ação do homem, ela deu tempo. Faz sentido. Na literatura eu não achei um número do tipo que a partir de 500 anos é Landorce. Até porque eu mandei o artigo de curiosidade lá aquele dia, que o cupuaçu, por exemplo, ele está sendo há 8 mil anos domesticado no norte do Brasil. 8 mil anos. E não é considerado Landorce, já é considerado domesticado, ou heirloom, né? Digamos assim. Então é um termo bem complexo, aí, bem longevo, né? Um termo bem longo aí entre definir o que é nativo e o que é domesticado. E aí você vê que em algum momento o que foi trago lá do leste da Ásia foi domesticado ali nas regiões montanhosas acima do Oriente Médio ali e foi largado lá. E o ser humano migrou de lá, né? E a cannabis foi se reproduzindo lá durante séculos, décadas, alguns milênios. E aí ela, de fato, como você falou, ela se aclimatou sem interferência humana, né? Sem interferência animal, de mamífero, talvez de abelhas e insetos, mas ela se aclimatou ali intocada e aí sim ela se tornou uma Landrace, né? Porque ela ficou totalmente diferente do que ela era no leste asiático ali, 6 mil anos antes, 5 mil anos antes. Sim, com certeza. Conforme ela foi, né, ela foi adentrando as diferentes regiões, ela foi se aclimatando. É só a gente pegar a nativa africana, né? É só a gente pegar a flora longa. Pô, você não tem uma planta ali que é menos de 14 meses, 14 semanas de flora, né? É só aquelas plantas que é flora super longa, né? Tempo que você... Tem uma lá, acho que é Transkei, 20 a 24 semanas de flora. Né? Então, você vê que essa planta está muito bem adaptada àquela região, àquele clima. É a mesma coisa você pegar lá, por exemplo, uma paquistanesa, a gente ir lá no Paquistão e pegar uma paquistanesa lá e ver ela lá e crescer uma Pakistan Citron Kush aqui. Né? Vai ser diferente, porque o ambiente é diferente. Então, onde está aclimatado, eu acho que aí assim a gente pode usar Landrace, mas vai ter interferência humana. É heirloom. Né? Se for olhar mesmo, é heirloom. Aí tem um ponto interessante. Os escravos trouxeram lá há mais de 500 anos atrás, sementes da África e plantaram no Brasil. Se tiver uma comunidade indígena ou de escravos intocada no interior, que não a comunidade, não precisa estar vivo, mas eles levaram as sementes para lá, plantaram no meio no meio do Pará, lá um local que ninguém visita há 500 anos, e essa planta está crescendo lá sozinha. Ela é uma heirloom, porque ela foi muito misturada 500 anos atrás. Ela é uma heirloom ou ela é uma Landrace? Eu acho que se ela tiver completamente adaptada ao clima brasileiro, ela pode ser uma Landrace, porque e é igual essas genéticas que conseguem crescer lá no Afeganistão, que é aquele solo de areia, completamente básico, tá ligado? Que sofrem uma seca completamente absurda. Então, acho que isso pode ser um fator bom, o fator de adaptação ao ambiente em que ela se encontra. Esse é o ponto interessante, porque pelo que dá para notar na questão de botânica e tudo mais, a questão de você definir uma Landrace ou uma heirloom, ela vai com relação à espécie da planta que a gente está definindo também, né? E você falou do cupuaçu, né? O cupuaçu é uma baita de uma planta, né? Uma árvore gigantesca, né? Se você for comparar perto da cannabis, né? A cannabis ela é pequena perto dela, né? Então, eu acho que o tempo de aclimatização é menor. E aí eu concordo com o truque. Talvez a gente possa até chamar de Landrace sim. Porque se ela está crescendo na natureza sozinha, sem ter o homem botando a mão ali, fazendo uma seleção, você vai encontrar a erma, você vai encontrar fenotrigo, você vai encontrar vários tipos de peculiaridades que você não quer encontrar geralmente, né? Uma planta estabilizada, né? Você vai ter toda essa instabilidade que a Landrace, né, teoricamente tem. É o que a gente considera instabilidade, mas para a natureza é diversidade, né? É uma diversificação fenotípica interessante para manter a estrutura da espécie. A flora longeva, por exemplo. A gente estava falando da Angola Red esses dias. Ela tem fênos que vão de 18 a 24, produzem quase nada, entendeu? Mas são fênos bem diversos, assim. Elas aparecem muito, essas mutações são importantes para a diversificação genética, né? E o que a gente chama de estável, na verdade, é só uma forma que o Ocidente tem de tratar a planta para o seu uso, né? A gente precisa de coisas previsíveis para fazer o uso, né?
Não só planta, mas tudo que a gente extrai da natureza. Então, estabilidade, na verdade, é um conceito mais ocidental, né, do uso contínuo de um produto do que você chegar lá no Afeganistão e falar de estabilidade. Os caras vão, pô, que estabilidade? Tá aí, ó, tanto de planta aí parecida. Escolhe uma aí e vamos plantar. Para eles é isso, né? Aí você entrou num ponto interessante, né? Que é, por exemplo, né, não gosto do dono da greenhouse. Eu não vou citar nomes, né? Eu não gosto do dono da greenhouse. Franco, eu acho que é uma pessoa que a gente, conversando aí com a galera, você vê, né? Que todo mundo tem um respeito muito grande pelo Franco. E quando você vê lá o hunt da Malawi Gold deles, ele deixa isso bem claro, né? Que ele fala lá pro cara, ele fala, pô, os caras estão plantando a mesma semente e a mesma planta, né? Há centenas e centenas e centenas e centenas de anos e de gerações ali. E os caras, tipo, sem o grande conhecimento, por exemplo, a gente tem hoje, né, eles sabem que dentro do campo deles tem 2, 3 tipos só de genótipos, de fenótipos, perdão, né? Diferentes, né? Distintos. Né? Então, para você ver que mesmo, né, vamos dizer, no que seria um Harrow, uma Landry ali, os caras hoje têm estabilidade. Os caras conseguiram dar essa estabilidade ali, né? Então o cara chegar e falar, ó, aqui tem 3, 4 fenos diferentes. Ou então, por exemplo, a Cachemir lá, né? Diz que a Cachemir dá de 7 até mais fenos diferentes, poder chegar a 10 tipos de fenos diferentes. Mas aí você também vai ver o tanto de aroma que a planta pode soltar. É isso que me apaixona é isso que faz eu me apaixonar pelas lendas. Como que elas são ao mesmo tempo difíceis, porque dá para ver, né, que você plantar uma Landry não é simples, mas ao mesmo tempo, assim, como que, pô, tem um leque de opções muito grande com elas, muito grande. Exatamente, essa diversidade que ela traz aí, eu acho que para quem está falando de breeding, de busca genética, de seleção, de criar novas genéticas, eu acho que essa diversidade é super valiosa. Né? Se você está falando de plantar para fumar, você vai passar raiva. Porque você vai esperar muito para tirar umas coisas assim meio esquisitas, a maioria é meio esquisita. Né? Às vezes vai tirar um feno que porcaria, é bem potente e tal, mas não tem terpeno, ou tem muito terpeno, mas não tem potência. E não é como comprar um pacotinho de uma genética americana que vai sair tudo mais ou menos parecido, meio previsível. Eu acho que essa diversidade é bem interessante para quem trabalha com bridge, que é o que a gente discute muito aqui no grupo, né? Esse lance de seleção, fenohunt, etc. Para quem tem espaço e coragem, eu acho que vale se arriscar nessas linhas aí. Porque acaba que o fator de seleção, ele é muito pessoal. Então você pode, tipo, às vezes demorar muito para achar algum fenótipo que você goste, mas ao mesmo tempo você pode pegar um que tenha algo que você goste e cruzar, exemplo, para fazer a tab ele ficar mais rápido. Então acho que para buscar sabor novo, tendo em vista que muito das genéticas de hoje tem um sabor muito parecido, porque tem cruzas muito parecidas, eu acho que pode ser um bom caminho para quem está buscando sabores diferentes. Só é trabalhoso, né? Uma coisa é você pegar um pack de uma genética mais ou menos estabilizada lá, ou um IBL que seja, e achar alguns fenos lá interessantes que o breeder falou que existe. Outra coisa é você pegar um punhado de semente que você trouxe, sei lá de onde, lá da Índia ou lá do Nordeste do Brasil que seja, para procurar. Eu já fiz esse experimento aqui e só saiu planta horrível, mano. Eu peguei 70 sementes de uma manga rosa dessas que rolam na pista aqui e separei, limpei, peguei as melhorzinhas mais viáveis, germinei e só saiu planta esquisita. Tipo, cara, eu não mantive uma. Pra não dizer que eu não mantive uma, teve um fenozinho assim mais frutadinho e tal, mas aquele lance bem previsível, sabe? Aquela uvinha bem frutada assim. Então é uma dor de cabeça, bicho. É interessante para procurar, mas você tem que estar disposto. Mas exatamente é simples. É que, por exemplo, né, tem pessoas que já fazem o trampo para nós. Né? Pegar o Ace, e pegar as Harlow que o Ace trabalhou ali, pô, você vai conseguir encontrar coisa boa. Tanto é que tipo, eu acompanho, né, bastante, gosto muito do Ace, né? Acho o trabalho do Dub fenomenal. E eu lembro, acho que foi uns 2 anos atrás, a galera tava plantando muito a Old Time Razor dele. Né?
para procurar o Purple Haze, né? Que agora pode procurar aí que volta e meia você vê aí umas cruzas com Purple Haze, né? Aparecendo. Então, tipo, o feno, eles falam que, tipo, aparece muito fácil. Então você vê que o trampo do cara tá muito bem feito. Agora, é claro, né, você pegar lá, por exemplo, a Real Seed Company, aí não tem comparação, né? Você vai pegar o que a gente fala hoje, o que eu acho que dá para notar pelo que o pessoal fala de Landercy, que é a cannabis sem seleção. É aquelas plantações no Afeganistão lá que os caras soltam os machos tudo junto com as fêmeas, taca de pau, né? Que nem tem no Marrocos também, e vários outros lugares aí que o pessoal planta outdoor, né? Mas tem, por exemplo, o pessoal sério que vai lá, que nem a Afghan Selection. Pô, as plantas dos caras você fica babando vendo a planta dos caras, né? E a encontrar alguma coisa interessante no pack deles é grande, porque tipo, você vê pelo comentário das pessoas nas fotos deles, né? Não sei se vocês já pararam para dar uma olhada, mas a galera sempre fala, plantei, o negócio é bom, pá, tem uns reviews positivos. Tem uns reviews, e não é só eles não, tem Landercy Máfia, tem o pessoal do grupo que planta aí o Califa, pessoal também interessante, eles têm umas feminizadas, então assim, hoje plantar, né, o dito Landercy não é difícil. Eu acho legal a gente puxar um tema aqui agora, que a gente começou a falar, que tem uma galera que viaja ali para o Oriente Médio, para a Ásia, para a África, para procurar essas joias, né? Essas joias nativas, selvagens, digamos assim, não necessariamente Landrace, mas Heirlooms também, etc. Tem muita gente conhecida aí viajando pela Afeganistão, Paquistão, Tailândia, Índia, procurando muita coisa aí. São essa galera que está revendendo aí semente mais ou menos selecionada, né? Não vou dizer que eles selecionam, mas eles pegam alguns fenos ali que já são bem visíveis naquelas grandes plantações a céu aberto lá, e seleciona algumas coisas, faz alguns testes e solta, tipo o Afghan Landrace Seeds, o Full Power, Califa Genetics, Real Seed Company. Tem uma galera interessante fazendo voltando às origens, digamos assim, que eu acho que é um tema legal para a gente debater aí sobre as origens lá na Índia, Tailândia, Afeganistão, Paquistão, África, e como tem uma galera fazendo esse caminho reverso, né? De voltar tudo, aí o trajeto que as sementes vieram de lá para a América, estão voltando o caminho reverso para tentar encontrar mais coisa lá. Quem tá fazendo um trampo bem legal é o Top Dog. Top Dog, o JJ tem a Top Dog Tailândia agora, né? Eles estão fazendo um trabalho de resgate de Landrace lá, né? Só que aí a parada deles lá é mais dentro do próprio país, né? Pelo que eu entendi. Tentar limpar a genética de tudo do que já chegou e acabou surgindo, né? Porque, tipo, não adianta. Quando você chega, por exemplo, eu já vi comentários do pessoal da própria Top Dog Tailândia falando isso, né? Que como que a hibridização, né, ela destruiu a grande maioria dos Landers. Hoje é muito difícil você encontrar, né, você chegar e falar, vou encontrar chocolate Thai original verdadeiro. Difícil. Bem difícil, porque, tipo, hibridizou demais. Veio muita coisa do Ocidente, como você mesmo citou, né? Essa questão da seleção do Ocidente, né? Da procura pela planta perfeita, né? De não deixar a natureza ser o que ela é, né? Quem que não quer, né? Aquele bud gigantesco, gordo e tudo mais, né? Mas, pô, quando você vê uma planta, uma Landrace, né? Uma foto de uma Landrace, eu acho linda também, né? Porque, tipo, a gente sabe, aquilo ali é algo único, e hoje cada vez mais, né? Tá cada vez mais difícil, mas tem uma galera mesmo, tem o Landrace Team, né? Esse pessoal do Landrace Team, eles caíram meio eu fiquei meio pé atrás com os caras, porque esse negócio de Brasil Amazônia, cara, não dá, é que nem aquela World of Seeds lá, não sei se você lembra, acho que ainda vende, né? Lembra do Brasil Amazônia? A Índica da Amazônia, né? Lembro, ali era muito polêmico, né, bicho? Mas eu vou te falar, tem uma galera brasileiro, a gente estava discutindo esses dias no Telegram, brasileiro
enrola todo mundo, engana todo mundo. O cara fala, me manda umas genéticas aí do Brasil. O cara fala, beleza, tem uma sativa brasileira aqui, me pega um punhado de semente de um prensado e manda pro cara em troca de sementes boas lá, sei lá de onde, da Rússia, da Ásia, etc. Então o brasileiro está sempre enganando. E o cara ainda anuncia como sativa brasileira, né? Essa é a manga rosa, sativa brasileira, etc. Às vezes o cara nem está agindo de má fé, ele está sendo enganado. E não é só no Brasil, não. Muito provavelmente ele encontra uns pilantrinhas por aí em outros países e outros continentes que faz a mesma coisa também. E aí os caras não tem como, né? Não tem recurso científico, digamos assim, tecnológico para rastrear se aquela genética é aquilo mesmo que estão falando, né? Fazer um mapeamento genético, igual o pessoal da Files lá faz. É bem difícil, o cara só pode confiar na palavra do outro e falar, não, recebi uma landrez brasileira de um cara lá muito, muito de confiança e tá aqui. E aí os caras às vezes vendem gato por lebre sem saber, né? Se eu pegar semente lá de um ribeirinho, lá no Vale do Cabobró, na minha mão, se o cara entregar, beleza. Se o cara vender pra mim falando, manga rosa, que nem eu tava comentando sobre o tópico lá no Overgrow, sobre a manga rosa lá, o cara, né? A gente sabe muito bem qual que é a Brazilian aí, né? Que tava vendendo as sementes, enfim, mas sabe que é complicado. E tá vindo Cachemir, tá vindo umas cruzas, né, lá do OG para nós aí em Lendrice, que é dessa galera, né? Aí eu já fico meio pé atrás, falo, pô, será que é? Será? A gente nunca vai saber. Mas, cara, a gente tá falando, acho que pode abrir um pouco aqui, porque, enfim, não tenho rabo preso com ninguém. A gente tá falando do Brazilian Seed Company, lá do Fritz, né? Finado Fritz. Não sei nem se ele tá vivo ainda. Dizem que ele já morreu, dizem que tá vivo, sei lá. Mas eu acho que é um tema legal pra gente discutir aqui, por exemplo, o que veio de fato do Brasil, né, da América. Eu acho que vamos falar das aspas landrace, que a gente já discutiu aqui que não é landrace, mas heirlooms e tal. Vamos falar das landraces regionalizadas, né? O que a gente conhece de landrace aqui da América Latina? O que veio do Brasil, que o BSC ganhou em cima, foram as pseudo-manga rosas brasileiras, né? Que ficaram muito famosos por conta do Shantibaba lá, quando ele criou a White Widow, e ele falou que usou uma sativa brasileira para isso, que era a Corriba, né? Ele chamou de Corriba, né? Um negócio assim. Isso, a manga, que ele na verdade dizia que era manga rosa, mas que saiu uns fenos meio amadeirados, assim, que lembrava tabaco. E ele batizou de Corriba. Se você for ali no fórum do Mr. Nice, tem um debate legal ali, lá de 2013 mais ou menos, da galera falando dela. Sim, é isso aí mesmo lá. O fórum do Mr. Nice é interessante para quem quer procurar, né, sobre a origem da White Widow, né, entender um pouquinho ela, é bem legal mesmo, né, essa discussão, né. Mas eu assim, tipo, vamos lá, da minha experiência, né, eu no final da década de 90, eu já tava aí chegando meus 20 anos, né, então eu, tipo, tinha uns contatos na minha cidade que os caras traziam soltinho do Nordeste. Nessa época nós tinha um feno um pouquinho mais, né, aquela sativa mesmo, feno compridinho ali, magrinho, bem manga, bem docinho, era muito doce. Era um frutado doce. Algumas vinha manga mesmo, doce, né? Outros era tipo um mamão com goiaba, com manga, né? Uma salada de frutas ali, né? Mas era bem doce, era bem interessante. E vinha um que a gente chamava de borrachinho aqui, que era umas bolinhas pretas, assim. Eram umas bolinhas, parecia um haxixe quase. Mas eram uns budzinhos, pretinho, pequenininho. Esse, sim, azedo pra caramba, né? Esse tinha uma pancada que, nossa, nós gostava quando ele chegava aqui. Era o que era o favorito da galera. Não que a manguinha não era interessante, mas a borrachinha era mais, né? E quando vira ali o 2000, mais ou menos 2002, 2003, isso some. Total. Começa metálico, começa a White Widow, né? Como o Croma mesmo fala, né? Que as cruzes europeias hoje tem todo sabor de White Widow, né? É aquele floralzinho básico, frutado. E mudou, não veio mais, né, a borrachinha sumiu total e a manga doce não vinha mais. Então, assim, para mim é quando entra essa hibridização aí do tráfico do prensado e acaba que esse tipo de
planta que a gente chegou a ter aí, que bem provável que veio vindo aí nessas do Urban, bem na verdade, né, aqui no Brasil, eu fiz uma pesquisa da onde veio as regiões que trouxeram escravos para nós, né, que é Senegal, Gâmbia, Congo, Angola e Moçambique, né? Então Angola Red, Congo Black, Congo Point North, Congo Red, a própria Senegal, a própria Gâmbia, né, a Moçambique, que é bem famosa lá na África também. Essas provavelmente são as sativas que pousaram aqui e que os caras foram trabalhando aí nas senzalas a princípio, depois dos quilombolas, né? Para chegar onde chegou. Para a gente ter ali na década de 60, 70, 80 ali, acho que até 90 aí é o que era chamado de manga rosa, cabeça de negro, né? Aí depois muda, né? Eu acho que assim, para a gente encontrar alguma coisa interessante hoje no Brasil, a gente teria que ir para Pernambuco, Vale do Cabobró lá. Eu acho que lá sim a gente iria encontrar sementes para a gente trabalhar algum tipo de espécie, né, de sativa heirloom brasileira. Mas não vejo, ou o sul da Bahia ali, né, também é bem famoso, né. Eu acho que esse é meu ponto de vista, né, nessa questão, falando de Brasil, né. Aí é claro, né, que você citou América do Sul, a gente vai ter Mango Beach, Punto Rojo, né, na Colômbia, tem uma no Peru também, acho que é Peu, negócio assim. Então, que pra mim é tudo heirloom, né? Pra mim é tudo veio aí com os europeus. Eu acho que é tudo heirloom também, é difícil achar uma sativa. Você pode achar numa montanha distante em algum lugar, uma comunidade bem remota que já não mexe mais. Eu tenho um primo que ele trabalhava muito na região norte ali, nos rincões, assim, né, que ele fazia trabalho do Estado para alfabetização de índios, esse tipo de coisa. Ele falou, cara, passava numas estradas, assim, no meio da floresta para ir para uma comunidade indígena e tinha uma clareira lá no meio da floresta e cheio de maconha, assim. E pouco provável que alguém plantou ali, ela estava lá jogada porque era intocada, ninguém passava ali, não era região de tráfico, não era região madeireira, estava ali jogada. Então, muito provavelmente essas podem chamar de landraces, mas vai ser difícil saber. Teria que ir lá buscar e testar. Então, aí seria interessante a gente trabalhar algo assim. Eu acho que a gente tem um material humano aí na mão muito interessante para a gente tentar fazer algum tipo de inbreeding mesmo, né? Atrás de algo que se perdeu, mas que pode estar ali, né? Acho que o Matinho, que tem umas sementes que ele recebeu de comunidades, né? Assim, e eu acho que seria bem interessante, né? Mas é complicado, tem que achar as pessoas certas para conseguir receber essas sementes, né? É isso que vai dar o trabalho, né? Maior. Ele falou que uma pessoa lá do interior do Nordeste, lá da região do Pernambuco, chegando já no Pará ali, para aqueles lados de lá, mandou as sementes para ele, né? Em respeito à admiração, assim, um monte de variedade nomeada, ele não faz ideia do que é, e também tem medo de abrir e não saber lidar, porque vai sair aquele dragão de 7 cabeças, né? Cara, puta merda, vai tomar meu pouco espaço que eu tenho aqui, e como talvez eu não tenha disciplina para selecionar isso, tem que achar alguém que faça esse trabalho aí. É difícil, né, cara, ser um breeding hoje, é difícil ser um dub da vida, um ace, um KC, por exemplo, essa galera que faz um trampo ou um Shantibaba, Neville, um Skunk, esse pessoal que faz um trampo mais ou fez em algum momento, esse trampo mais complicado, né, porque é um trabalho de pesquisa, né, você plantar uma tonelada de planta lá, 1.000 sementes, 10.000 sementes e olhar e documentar todas, é bem complicadinho, cara, quando você trabalha com genética estabilizada já é complicado. Imagina com essas selvagens, digamos assim, né? Genéticas quase intocadas. É um puta desafio. Dá pra surgir um cara brasileiro pra fazer isso, viu? Com tempo e disposição e espaço. marra, né? E espaço, Precisa de espaço, não adianta. Para você conseguir plantar, tirar tudo que ela tem, você vai ter que plantar no outdoor. Não tem como, é difícil no indoor, né? O indoor a gente já. Né, se você começa a plantar no indoor, o que você vai estar fazendo? Você já vai estar fazendo aquele processo de seleção mesmo, porque você vai precisar da planta que floresça mais rápido, que não cresça tanto dentro do grow, então, né, que ela que se limita no tamanho. Então, assim, é uma série de questões que
é complicado você trabalhar numa Landry, você trabalhar uma Landry, né? Você poder chegar e falar, ó, tô uma Heirloom, né? Falar, ó, tô vendendo uma Heirloom, tô vendendo uma Landry aqui, né? Algo que é mais puro. É complicado, né? É bem complicado, como você falou. Para fazer o trabalho do dub não é fácil. Tanto que o JJ abriu a operação, digamos assim, lá na Tailândia por alguns motivos, entre eles porque ela é menos burocrática do que na América, né, nos Estados Unidos. Com a legalização lá veio bem amena. O segundo é que uma galera lá que já trabalhava com plantas selvagens, né, plantas difíceis de lidar, né, já tem algum costume com isso. Era como se fosse abrir uma operação ali no polígono, ali no Nordeste talvez, ou no Paraguai. Uma galera roceira mesmo que sabe lidar com os monstrinhos assim em outdoor, né? Eu acho que um dos proveitos que ele está tirando de operar lá na Tailândia é isso, é trazer tudo que tem em volta ali do sul da Ásia e do Oriente Médio e tal lá para dentro e botar a galera lá que já é acostumada para fazer essa pesquisa, esse trabalho, né? Meio parecido com o que a Greenhouse fez lá nos anos 90 com o pessoal do Marrocos, mas depois o bendito Arjan tomou umas decisões ruins ali, mas acho que a ideia era por aí, pelo menos do Franco, a ideia era por aí mesmo, pegar uma galera já safa com esse tipo de estrutura, né, botânica, com esse tipo de planta e fazer eles trabalharem em cima dela. A ideia do Stray Hunter era essa, né? A ideia do Stray Hunter era ir lá, pegar as espécies e fazer um trabalho com elas com as genéticas mais atuais, né? Para que você tivesse algo um pouco mais estabilizado, né? Porém, infelizmente o cara se foi, né? Tanto que naquele EP deles lá do Congo, eles vão justamente pro Congo, porque lá tava tendo uma guerra civil, e eles foram para um local de alta zona de conflito, porque tinha menor interferência estrangeira, então as genéticas seriam mais puras, entre aspas. Aí até que foi o local que acho que o Franco voltou e morreu, etc. Mas eles foram tipo bem longe só para tentar pegar algo meio que único. E conseguiram, né? Sim, não. O Ace, que a galera ali da Europa de Landry veio dessas caçadas aí que os caras foram lá e distribuíram as sementes, né? Pra galera trabalhar, né? Então, assim, rendeu, o trabalho rendeu. E, infelizmente, tipo, ficou na mão do cara errado, a meu ver. Mas, porque, tipo assim, né? Quem acabou indo foi o cara certo. E quem ficou com o negócio na mão foi o cara errado. Até que não foi muito pra frente mais. Tá meio que vai e não vai, né? Mais o Stray Hunter, né? O sonho do Arjan era ser um dub da vida, né? Conseguir fazer o que o dub fez, por exemplo, pegar uma afegã ali e isolar o PCK, né? O Pakistan Tal Cut. Só que aí ele ficou pra trás. Quem tava fazendo isso era o Franco, né? E, tipo, o Franco tinha condições de chegar no nível da Ace, o Arjan acho que não tem. Então ficou meio batido. Os caras estão ali naquele mesmo trabalho de buscar as coisas ali no Marrocos. Um pouco na Espanha, eles têm umas operações na Espanha agora, mas o cara não tem o cuidado, né? Não tem o tato de trabalhar com a genética. Ele só pega. Tá tipo um Mike da vida, né? Pegando os clone only por aí, cruzando, soltando F1 sem estabilização. E não vai muito longe assim, não. É bem isso aí. Mas aí cai naquela ideia, né? O Black Flag falar. Quem que vendeu a Chendalg o clone only da Chendalg? E ele vende Chendalg, né? Enfim. Mas voltando, né, ao assunto das Landrys e Heirlooms. Interessante, por exemplo, a gente citar ali a entrada, vamos dizer, principalmente do Humboldt ali, na questão dos originais growers lá, que os caras falam lá, que vem a história lá do Douglas Fear, do Rick Klein, né, dos caras começar a fazer as plantações lá, que, querendo ou não, também a Pakistan Central Kush, ela foi muito bem adaptada àquela região, né? Se você for ver hoje, ela lá, por exemplo, a gente vai receber ela agora do CSI, né, Humboldt, lá do hoje. Pô, é interessante pra caramba, né? Tanto ela vindo do Dub, quanto ela vindo lá do pessoal da CSI, né? Então, se for analisar, né, é uma Heirloom que
tá pegando, né? Que pegou a Paquistão, né? Concordo, é um puta de um exemplo de estabilização, né? Eu vou te falar que a primeira vez que eu plantei essa PCK em 2010, 2011, meados ali de 2011, 2012, eu fiquei um pouco com medo, porque eu fui ler a respeito, só que você lia, você via que tinha umas descrições de que foi trazida lá do Paquistão e tal, e estabilizada. Aí você imaginava aquelas plantas enormes lá do Paquistão, né? Falou, cara, isso vai caber na minha casa. Mas aí você vê que era um trampo fino, né, velho? Era um lance bem estabilizado, vi umas plantinhas bem previsíveis, assim, bem interessantes, que mantinha as características das originais lá, de acordo com a descrição do Brida, né? Então, um trampo bem legal que eles fizeram ali, que estabilizaram, não só por conta da região ali do Humboldt, mas é o trabalho do Brida também que facilitou esse processo aí, né? Estabilização. Sim, com certeza. E eu acho que esse é o mais interessante que a gente vai ter aí, que é quando a gente for falar de Breed. Porque como que tem nomes interessantes pra gente citar, né? Então, mano. Então, uma delas eu já fiz, que era mais a questão aqui do Brasil da gente ter uma Land Race ou não. Mas tem meio que o consenso que não, porque aqui teve bastante influência humana. E eu também queria citar o Columbia Gold, né, mano? Que é uma planta, tipo, que é mundialmente famosa. É em tese aqui da América do Sul. E é uma planta muito boa, mano. É tipo, é uma selvagem meio que estabilizada já. Porque caso você pegue umas sementes, tipo, hoje em dia, mano, o indoor delas é muito tranquilo. É muito tranquilo. É um pouco longo, mas é uma planta boa, mano. É uma planta muito boa. Mas de semente, você está falando de semente da Colombinha, da pista aí, ou de Columbia Gold mesmo? Você compra um pack. Não, Colômbia é de você pedir pra alguém daquela região que planta pra te mandar, tá ligado? Que aí você É, consegue ter, tipo, algumas plantas que são selvagens, mas elas se adaptam muito bem ao cultivo indoor. Muito bem mesmo. eu acho que isso é um pouco. É outro assunto meio polêmico, né? Do que a galera vende como Columbia Gold. Na verdade, eu acho que é uma híbrida que Não, chegou na Colômbia e a galera vende tanto as flores que vende pro Brasil, né? Como você buscar sementes lá que eles supostamente plantam a Columbia Gold. Eu não sei até então, quanto a gente pode garantir que é a Columbia Gold de fato. é bem diferente, mano. Quando você cultiva um Columbia Gold, você vê que é bem diferente de qualquer Columbia que aparece na pista. É uma planta, tipo, bem mais estruturada, tipo, é bem potente também, mas, pô, não sei, parece ser bem diferente. A gente tem casos aí, né? Tem o El Gato, por exemplo, né? Vamos dizer assim, é um chunker, né? Que vive na Colômbia, né? Então tem casos de pessoas que plantam lá na Colômbia que fazem até uma espécie de inbreeding, por assim dizer, né? Porque tá ali trabalhando sempre a mesma genética por muitas gerações, né? Vai indo ali, vai ficando, né? Então talvez seja isso. Os caras trabalharam bastante ali a genética, chegou alguma hibridizada também junto, deu uma melhorada, por isso que talvez solte essas plantas mais robustas, né? Mas eu entendo o que você está falando, eu recebi umas sementes dessas daí. Não foi bem, na verdade, não foi eu, né? Foi um amigo meu que recebeu lá no sul de Santa Catarina, quando eu morava lá, e a gente plantou elas lá e pô, as plantas eram muito estabilizadas, né? Você via ali, tipo, mudava pouca coisa, pouca característica de uma para outra e bem fácil de levar. 12 semanas de flora ali para 13 semanas estava pronta, né? Só que foi dada pro cara como Columbia Gold. Bem gostosinho. Ah, não deu trabalho. É aquele tipo da planta que não deu trabalho, né? Geralmente, quando você vê as pessoas falando de Landress, você vê que tem um certo trabalho, né? Você trabalhar a Landress, né? Mas aí também entra a questão de como que foi produzida essa semente. Ela foi produzida ali meio que nem o Strain Hunter foi lá no meio do Malau pegar aquelas plantas, né, que os caras têm que plantar mocado no meio do mato lá, que tipo, não tem né, elas são um tanto quanto selvagens, porque o homem não faz um trabalho muito forte de seleção. Tira aqueles machos mais feios, né, faz isso e aquilo, aquele outro, mas nada muito intenso.
Então, é diferente do que, por exemplo, você pegar uma African Selection, né, um Ace Seeds, algo assim. Né? Porque querendo ou não, até no selvagem tem certo controle dependendo da região. Porque, tipo, tem algumas fazendas ali para a região do Paquistão, Afeganistão, que tem certa, tipo, seleção por plantas melhores, no ponto de vista deles. Então é bem diferente se você pegar uma semente com um fazendeiro que dá uma seleção ali básica, com tipo uma planta que está completamente isolada, selvagem. Então vai dar um resultado bem diferente, que querendo ou não, a mínima influência humana vai alterar muito o fator final. Curioso, você falou de Strain Hunters aí, curioso que eles têm um episódio na Colômbia, se eu não me engano, eles foram lá procurar algumas heirlooms lá, inclusive a Columbia Gold, eles não disseram que não encontraram, né? Por que eu puxei essa polêmica da Columbia Gold? Tem a impressão que a Columbia Gold que se acha lá na Colômbia, provavelmente foi a, aspas, manga rosa lá da região, que não era manga rosa, mas era uma sativa boa, uma planta boa, regional. Os caras conseguiram selecionar e saiu algo bom, né? Que é algo que a gente poderia fazer aqui também. Só que ninguém fez ainda, eu acho, pelo menos não publicamente. Mas seria a Columbia Gold 2.0, vai? Porque a original acho que deve ter se perdido ali nos anos 80, 90, né? Eles vieram atrás da Punto Rojo também e da Mango Beach, né? Eles vêm atrás das três strains mais conhecidas ali da Colômbia, né? Interessante, não vieram aqui para o Brasil porque provavelmente, né, nas procuras deles não encontraram nada de interessante mesmo para vir procurar novamente no Brasil, né? Porque senão eles vinham bem, com certeza. E também porque no Brasil já tinha algum histórico, né? O pessoal, o próprio, eu esqueci o nome do breeder lá da KC Brains, ele já tinha trago alguma coisa daqui, né? Tanto que a KC33 é feita supostamente com a manga rosa. Já tinha o Shantibaba que teve acesso a uma sativa brasileira e criou a White Widow. Então acho que os caras já imaginaram que estava meio batido já o cenário brasileiro e foram atrás de coisas mais, digamos assim, melhor documentadas, né? Igual você tem na Colômbia, você tem coisa melhor documentada, você tem no México a Acapulco Gold, por exemplo, que é bem documentada, tem muito traço, muita gente que sabe onde conseguir. Então, eu acho que eles foram procurar genéticas mais garantidas, né? Porque no Brasil provavelmente eles não conseguiram contato com ninguém que garantisse que ia encontrar alguma coisa aqui dos anos 90 para cá, pelo menos. Eu acho que se perdeu muita coisa. Sim, principalmente a Sinaloa, né? Sempre documentou muito bem, né? A história canábica dele, a Acapulco Gold, a Oaxaca Gold, a Sinaloa, Jalisco, elas são plantas muito bem documentadas. Quando você procura informação sobre elas, você consegue encontrar até com uma certa facilidade. Não é difícil de você encontrar. Exato, até pela tradição canábica do México mesmo, eles têm o cannabis como quase um planta sacramental, né? Eles têm uma ligação mais religiosa, na Colômbia um pouco também, tanto a coca quanto a cannabis. No Brasil, eu acho que a gente perdeu um pouco isso, né? Se tinha alguma coisa nesse sentido, acabou se perdendo um pouco. E fora essa tradição ruim que a gente tem no Brasil de não documentar muito as coisas, né? A história que se perde muito fácil. Esses caras aí acabaram com a nossa história aí. Por isso que a gente não conseguiu dar continuidade a essas hairlooms que a gente tinha aí. Querendo ou não, foi famosas, né? O KC, o Shantibaba, os caras vieram na década de babando no Brasil, porque chegava histórias de sativas brasileiras esplendorosas para os caras lá. Então pensa só, os caras começaram a ouvir que o Brasil produzia sativas muito boas, e os caras na Europa são apaixonados por sativa, né? Os caras vieram matando aqui, e não à toa, né? Pô, White Widow, né? A gente pode falar o que for, mas White Widow, Black Widow, né, em si, é ganhadora de Cannabis Cup, né? Ganhadora de, vamos dizer, uma das primeiras ganhadoras. E tem um dedinho brasileiro ali. Então, assim, a gente tem que trabalhar alguma coisa aqui no Brasil, urgentemente. A gente precisa fazer alguma coisa aqui para que, sei lá, resgate uma Pernambuco Gold, como vendia-se lá na BS, na Brazilian Seed Company, né? Mas, enfim, né? Trabalhar alguma heirloom, alguma semente aí que a gente acha aí nos ribeirinhos aí da vida, nas quilombolas, para poder, quem sabe, gerar uma genética aí, puramente brasileira, né? É o que eu falei, precisa ter disposição, tempo e espaço, né? E coragem.
Porque no Brasil, por mais que as coisas estão melhorando, parece que às vezes piora outros aspectos. Mas você falou que planta brasileira foram longe, cara. Mas não parou no Cacebrains, nem nessa galera. A papaya, por exemplo, que é um feno super famoso lá de 2016, lá nos Estados Unidos, ela é feita com um feno da KC33. Um feno mango, sabe? Rotem mango da KC33. Você falou que achou umas sativinhas aí, seu amigo achou e tal, umas que puxavam pra mamão e tal. É, a papaya, basicamente. Você achou basicamente esse feno que ia hypar 10, 15 anos depois nos Estados Unidos. Então, cara, eu acho que tem muita coisa rolando aí que veio de genética supostamente brasileira e vai rolar mais coisa ainda, só a galera tá à disposição de procurar. Não, com certeza. É como eu disse, eu acho, no coletivo, acho que cada vez crescendo mais, né, que pode ir longe sim, com certeza. Pode surgir muita coisa interessante aí e no meio do caminho aparecer as sementes que a gente tanto precisa aí para desenvolver esse projeto, né? Porque, como você falou, precisa de espaço e tempo. Só que se a gente tem pessoas unidas para fazer esse propósito, né? Talvez a gente consiga trabalhar. Tanto é que vai chegar aí para mim a Lamb's Bread de 1960, né? Pô, é 20 a 24 semanas de flora. Até distribuir um pouco as sementes aí pra galera, para onde surgiu um macho, surgiu uma fêmea, e a gente fazer umas trocas, né, e poder distribuir sementes aí delas também, porque eu acho que além da distribuição de old schools aí que tá chegando para nós, né, do bog e tudo mais, mas também fazer com essas lendas aí, que é interessante a gente, sei lá, fugir um pouco do hipado, né? É hipado demais, tá tudo muito hipado, né? Eu acho que voltar um pouquinho, dar um passo para trás aí, começar a voltar um pouquinho mais para trás e começar a trabalhar um pouquinho com essas genéticas mais puras, entre aspas, né, por assim dizer. Bom, tem até uma cruza de Lamb's Bread com alguma coisa que agora eu esqueci, que veio lá do Swami Organic. Eu não tive coragem de abrir ela ainda por conta de tempo e espaço, mano. A bendita Lamb's Bread foi quem matou a Glória Maria, né? Foi ela mesmo. Foi a Lamb's Bread. Veneno jamaicano. Pois é, né? Diz que é o pão, né, sagrado jamaicano, né? Mas assim, a questão da gente definir, né, Landercy, Heirloom, sempre vai ser complicado. Eu acho que hoje, para você chegar e definir, falar, não, isso aqui é Landercy, não, isso aqui é Heirloom, é a questão de como que ela foi criada ali, naquele ambiente. Ela está no ambiente original dela, centenário já? Tá, então ponto para Landercy. Ela tem muita influência humana? Não, ponto para Landercy. Ah, não, ela não está no ambiente que é originário dela, então já é Heirloom. Fugiu do ambiente original, querendo ou não, é Heirloom, porque ela tem que se aclimatar, né? Para mim, por exemplo, transformar uma Pax Central Kush aqui tem que ficar 500 anos, né? 300 anos aqui, plantando no mesmo lugar e provavelmente sem que nenhum ser humano fique trabalhando essa genética, né? Então, lembre-se, hoje no mundo vai ser bem complicado a gente levar ao pé da letra e falar, lembre-se. Tem esse pessoal que tá na busca aí, né? O pessoal abrindo mão de tudo, os apaixonados mesmo, indo morar numa montanha, numa caverna lá no Oriente Médio para achar coisas intocadas que realmente tem. A gente tem uns papos aí de, por exemplo, Talca of Kabul, que supostamente seria uma genética meio intocada que os soldados americanos encontraram ali no meio das montanhas e tal. Deve ter uns locais bem, bem isolados, assim, que só vive cabra, sabe? E que dá pra procurar. Tem uma galera procurando, então acho que não precisa chegar com essa paixão, abrir mão da sua vida e procurar essas coisas no meio do nada, mas eu acho que é o mesmo espírito de desbravador, né? Pra encontrar essas genéticas escondidas aí. O comentário do Big Red ele é bem interessante. Ele falou que o melhor prensado que ele pegou tinha cheiro de queijo. Se não tiver podre esse prensado aí, vamos ser bem sinceros que tem uma grande chance, isso é o tipo de coisa que a gente olha e fala, pô, legal, beleza, que os gringos olham e piram e falam, mano, eu vou levar isso pra fora, eu vou trabalhar. Então a gente tem que ter essa mentalidade, sabe, de agarrar as coisas e tentar trabalhar em cima delas, construir algo novo. Pois é, eu me arrependo até hoje. Eu tive uma
que ela era puro gás de cozinha. Você começava a trimar ela, de chavar ela soltava um cheiro de gás de cozinha que minha esposa até achou que estava vazando gás na primeira vez. E eu me arrependo de não ter salvo essa bendita menina aí. Pensa só, era aquela sativa comprida, etrenol longo, mas que se fosse trabalhado aquele aroma ali, e ela era assim doce, 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 doce. Era impressionante. Tipo, era os extremos ela. Podia até chamar ela de extremos. Porque era muito gás de cozinha, aquele cheiro forte, ruim de gás de cozinha. E o sabor super docinho, super docinho. Mano, gás e doce é o sabor da moda aí, mano. Se você vê qualquer cruz aí hoje em dia, é tudo puxado pro gás e doce. Pois é, né? O gasoso doce, né? O ticket aqui, que eu selecionei, ela gasoso doce frutado. Tá selecionado aqui quando no meio da flora ela solta até um cheiro de tubaína. Tem umas horas. Pô, isso é o tipo de coisa que hypa lá na Califa, hein, mano. Você leva pra lá, bota uma embalagem bonita, dá uma de Herald, né? Bota uma embalagem bonita, faz um marketing em cima, isso aí hypa rapidinho, rapidinho, mano. Dá uma de Bernie, né? Não, mas essa daí. Essa daí. Eu só continuei ela aqui, né? Tanto é que eu já sei de volta para ele fazer o trampo aí ano que vem. Acho que vai vir um trampo interessante dele em cima dessa genética, né? E é uma baita da genética, né? De um lado você tem a Bang Haze, que é um baita trampo do Ace, né? E do outro lado você tem a Chernobyl, só isso, né? Então, não é à toa que é uma baita de uma planta, aquela de uma baita, né? E aí entra na questão já de hibridização, né? Que não é o tema de hoje, né? Mas isso de tipo, todo ser híbrido, eu acho que já é, tipo, algo que não tem mais volta, mano. Eu acho que tudo, em qualquer parte do mundo, já sofreu certa influência de fora. Sim, com a globalização em que a gente teve hoje, a velocidade das coisas, não tem como mesmo, né? Isso daí quem fala bastante é os caras lá da Tailândia, né? Você fala, é muito difícil hoje você conseguir trabalhar uma Lendrice para deixar ela Lendrice, né? É interessante, tipo, porque não tem tanta mistura, né? Tem tanto coisas vindo de fora aí, que nem, tipo, ali mesmo, né? Na questão da Tailândia, do lado ali a Índia, né? Junto. Então, pô, acho que naturalmente já acontece, né? Meio que sem querer. É a mesma coisa ali no Paquistão, Afeganistão. Até tem uma planta que ela é uma que os caras não falam nem que é afegã e nem que é japonesa, que é uma Afghan Pakistan, que é a Tora Bora, né? E é considerada Lendrice. Então, para você ver, né, como é que é complexo mesmo, né, o assunto, tanto da hibridização, quanto você pegar uma planta pura e falar que é um Lendrice e um Harrow, né? Eu acho que essa questão de terem proibido, né, a cannabis no mundo atrapalhou demais a gente conseguir contar a história. A história meio que ficou entregue, às vezes, tipo, na mão de pessoas. Tem pessoas boas, mas tem também muita pessoa aí que conta muita lorota, né? Muita lorota mesmo. E aí é complicado. Eu tenho dois relatos interessantes aqui de amigos que viajaram pelas regiões remotas aí, no sul da Ásia e tal. Primeiro, um amigo que lá em 2010, 2011, ele foi fazer um mochilão pelo Nepal, Tibete e aquela região mais exótica ali do sul da Índia, da China. E ele falou que na estrada, cara, num lugar onde provavelmente ninguém morava há alguns séculos, você via maconha plantada assim no meio das árvores, sabe? No meio do nada. Aquilo ali pode ser um exemplo de landrace que ninguém está dando muita atenção, mas se o maluco chegar lá e pegar a semente e selecionar, pode sair muita coisa fantástica ali, né? Eu não vou dizer que era landrace de fato, porque não dá para garantir que alguém não plantou aquilo ali 2, 3 anos antes, né? Mas ele falou, pô, no meio de uma floresta, um lugar extremamente remoto, subindo montanha no Nepal, eu acho muito difícil que alguém está cultivando ali.
Outro ponto que você falou da Tailândia foi pós-legalização. Um amigo estava viajando pelo sul do Pacífico, foi lá conhecer a Tailândia, conhecer o mercado lá. Ele falou que era muito diferente do Ocidente, porque os caras não sabiam o que fazer, sabe? Tava muito turismo lá, né? Sempre tem uns malucos que vai pra Tailândia tomar sangue de cobra lá, se perderam uma ilha lá e tal. E foram atrás de maconha e os caras, mano, isso aqui é muito diferente, o que que a gente faz? A gente gosta de coisa ocidental e tal, como é que a gente vai fazer? Os próprios tailandeses têm lá bastante genética na mão, coisa muito heirloom, muita coisa regional lá de séculos, que estão lá há séculos ou mais tempo, e não sabe como trabalhar isso, né? Eles estavam tendo muita dificuldade de como transformar isso em produto e vender, né? Desde o processo de seleção, hibridização, tudo aquilo, para transformar numa genética estável e produzir uma flor estável com uma característica desejável, comercialmente falando, né? Então é bem interessante como o tempo vai passando, as coisas vão mudando assim. São regiões, por exemplo, no Oriente Médio, a proibição ocidental, a cannabis não chegou muito forte. Então tinha lá campos e campos e campos de heirlooms lá, de landraces no meio das montanhas lá, intocados, porque não tinha o aparato repressor do Estado para chegar lá e tocar fogo e jogar veneno de helicóptero e cortar tudo abaixo, né? Então, muita coisa se manteve ali por conta disso. E aí você vem para o Ocidente e você vê que muita coisa se perdeu por conta da proibição ter sido bem mais forte aqui. Então você pega Nepal, Tailândia e Oriente Médio e vê que tem muita coisa ainda preservada, apesar da proibição. E aqui muito que foi destruído foi por conta que a proibição aqui foi mais intensa, né? No Brasil, por exemplo, tem relatos de gente mais velha, gente até que já faleceu provavelmente, que você comprava um cigarrinho de relaxante na farmácia, na banca do lado do tomate, da alface, sacou? E com a proibição isso sumiu. E lá no Oriente Médio, na Tailândia e no Nepal já não foi tão assim intenso, né? Por isso que a galera viaja muito para lá para procurar o que ainda foi preservado lá, né? Que o Estado não conseguiu destruir. É que eles têm também aquela questão ligada à idade da região, né? Por exemplo, que nem acontece no Marrocos, lá no Rif, né? O Rif ele ganhou o direito de plantar. Os caras ajudaram um rei lá a ganhar uma guerra, e aí esse rei deu a liberdade pro povo do Rif plantar cannabis, né? O Arjan viu isso daí e foi lá ganhar dinheiro com os caras. Na Tailândia, quem viu agora e cresceu a ideia e foi atrás foi o JJ, né? Foi a Top Dog, né? E mas pelo menos tipo assim, né? O JJ vai ensinar os caras a fazer o trabalho de inbreeding, né? Não vai ser que nem o Arjan que vai dar $100 lá pro cara e sair andando, né? Então é diferente. É bem diferente, né? Mas é o que o Id falou ali, ó. O perigoso dessa mistura toda aí, da hibridização, é cair as cookies no meio das... Ah, mas isso aí já vai acontecer, pô. O Oberner já tá lá, pô. Ele já tá atacando cookies em tudo, certeza. Eita, esse daí virou uma praga também, né? Virou uma praga. Mais ou menos, né? Ele estava tocando. Assim, cookies já destruiu o pool genético de várias plantas aí. Tem gente que está fazendo um trabalho reverso agora para tentar salvar, né? Salvar o que foi dissolvido ali no pool genético das cookies. Inclusive, essa é uma febre mundial, é como se fosse um vírus, né? Cookies virou um vírus na maconha. Tudo que ela toca estraga de certa forma. Você acha muita coisa foda, mas a maioria não presta, né? E aí o bode, inclusive, ele se justificou quando ele colou com o Berner lá, com a Cookies, falou, cara, eu estou trampando com a Cookies, mas é porque eu quero evitar essa contaminação de cookies no pool genético das plantas. Quero injetar, né, inserir genes fortes, estáveis na genética cookies para tentar restabelecer, né, reestabilizar a diversidade da genética de cannabis que a cookies estava destruindo. Então ele meio que está injetando a cura no sistema do vírus, sabe? Achei bem interessante a abordagem dele. Ele próprio fala, né? Eu fui trabalhar na Babilônia para destruir a Babilônia por dentro, digamos assim. Sim, eu achei interessante ele projeto. Querendo ou não, se tem alguém, ele ou o Dub, né? Os dois, para conseguir, vamos dizer assim, ajeitar o desajeitado, né? Porque é complicado mesmo, né? As cookies, assim, eu sou amante da cookie, né? Da Girls Curry Cookies, mas tipo, ela ser usada como ela foi usada aí,
Pô, acabou. Tanto é que quando a gente estava discutindo sobre a questão de vamos colocar o Bernie na questão do ipado, o Bernie não, porque né, virou motivo de chacota, mas ele entra por causa das cookies. Se não fosse as cookies, não ia ipar do jeito que está ipado hoje, eu acho. Não sei o que vocês pensam sobre isso. É só pegar o tipo de música que ele faz, né? Ele faz rap extremamente comercial. Apesar que eu, como, como degustador de música underground, eu acho que ele fez umas coisas interessantes. Mas, no geral, a música dele é extremamente comercial. É, o que que impede ele de fazer maconha comercial, né? Tanto que criou toda aquela polêmica, que foi ele que criou as cookies e deu mó treta e ameaça de morte, a porra toda. E ele fez o documentário lá pra falar que ele não criou a cookies, mas ele criou a cake, que é a Girl Scout Cookies puxada pra baunilha, basicamente. Sacou? Então, deu toda aquela maracutaia marqueteira lá, né? Dificilmente ele ia fazer algo diferente disso. Bem, na verdade, ele só deu o nome, né? O Girls Curry Cooks, né? Era pra chamar Cherry Pie, Granddaddy Purple, né? Algo assim. É, mas aí entra na polêmica das OGs também, né? Um monte de nome pra mesma planta. É isso aí. É que nem o Weed fala. Aí, imagina a cara dos caras que ficava, meu cut é melhor. Não, o meu é melhor. É o mesmo cut, cara. É briga de maconheiro também, né? Fazer o quê? Cara, mas hoje em dia o que mais tem é o feno igual com nome diferente. É o que mais tem. É só ver todas as gorilas. É a Gorilla Buddy, Gorilla Glue, Gorilla não sei o que. É tudo o mesmo corte quando você vai ver a base. Gorilla Brief, né? Tem várias. É. Verdade. Tem Banana várias, Buttercup, que na verdade é um corte de Gorilla Butter. Aí você fica, mano, pra quê? Pois é, né? É pra ficarem brigando. E nem eram os caras que criou Skittles, pô. Então é complicado, né? Que nem também já, né? A famosa treta do Sajiman com o Shutibaba e a White Widow, né? Porque um fala que foi um, o outro fala que foi o outro, né? E até hoje é aquela. Os caras brigam pra ver quem tem a genética mais padronizada, né, mano? Puta, e pra ver quem é o dono da mais padronizada. Isso só acontece com genetiquinha comercial padronizada. Ninguém briga. Tá, teve a treta das raízes lá, que a gente vai falar num próximo episódio, talvez o próximo, já fica o spoiler aí. Mas ninguém, fora isso, ninguém briga pra ver quem é o dono da PCK, por exemplo, que é o dono da Durban Poison, né? Apesar que do Urban Poison já se envolveu numa polêmica dessa, mas dificilmente isso vai acontecer com umas genéticas mais tradicionais, assim, né? A galera só quer brigar pelo que é padronizado e medíocre. É foda essa mentalidade. Com certeza. E aí o problema é isso daí nesses poucos locais que a gente ainda tem as Landresses ali. Se isso daí chegar nesses locais aí, acabou. Imagina o trabalho que vai dar para, né, você fazer todo o trabalho de retrocesso depois, né? Fazer o backcross. O Arjan já tá fazendo exatamente isso que você tá falando agora. Exatamente. Ele já levou várias sementes e vários cortes lá pra África de novo. E tá o pessoal lá, cheio de êxodo cheese. Então, com o tempo, ele já tá fazendo isso, mano. Ah, sim, não, mas ele já tinha levado até pra Índia, 2008, 2009, eu acho, um negócio assim, 2010. Eles já estavam plantando Church. Qual que era a outra da época lá que tava no momento? Acho que Jack Heer dele também. Acabou. Então, assim, eles já estão fodendo a genética. Como disse o Id aí, né? O cara botou palavra na minha boca. Já estão acabando com a genética, né? Que a gente tem aí ainda, lembre-se, né? Não é de agora. Os caras já estão ferrando com tudo, né? Mas aí entrar as cookies aí é mais complicado, eu acho. Puta, eu ia falar exatamente isso agora, mano. Ainda bem que a Greenhouse, pelo menos eu tenho um tempo que eu não acompanho, ainda bem que eles não estão trabalhando com cookies ainda, né? Eles ainda trabalham com algumas genéticas que eles tinham lá da época do Franco ainda. Estão levando uma Exodus Cheese, pelo menos, né? Não é uma cookies qualquer coisa. Claro que vão meter uma porra de um pool hibridizado lá nas Landrace, mas com certeza o Landrace devora essa genetiquinha fraca aí rápido. Ela se perde muito rápido.
O problema é os caras fazerem em larga escala no Marrocos e substituir tudo que tem lá de tradicional. No Marrocos já não tem mais nada, né? Mas tudo, se chegar na África, substituir tudo que tem de tradicional lá por Êxodo X, por exemplo. Altamente hibridizada. Pois é, até o Sativa Lover, né? Falou, né, pra mim, falou, eu fui tentar regular e ir atrás das histórias, do que é mesmo uma strain verdadeira, porque eu plantei uma Argent Strawberry Haze lá e não achei nada nela, nada. Aí eu falei, pô, mas planta uma planta do rei da cannabis e não acho nada? Não, peraí, tem alguma coisa estranha aqui, né? Então é como você disse mesmo, é capaz das Landers engolir elas, né? Mas mesmo assim, né, isso daí vai enfraquecendo, vai desgastando, né? Vai enfraquecendo a genética, né, que a gente tem ali. E aí pensa só, né, você perdeu uma Orissa Gold, você perdeu uma Parvati, uma Kashmir, por causa de uma Church da vida, né, uma Strawberry Haze da Greenhouse, e aí é complicado, né? Cara, mas acho que isso tem dois pontos. Tipo, pro ponto de vista de preservação de genética, é realmente algo muito ruim. Mas se você parar para ver que muitos dessas famílias são muito pobres e às vezes tendo alguma planta que vai dar bud de verdade ao invés de só pipoca, tá ligado? Já faz uma diferença na renda deles absurda. Então, querendo ou não, com o tempo, essas comunidades que estão cultivando vão pegar o padrão estabelecido por fora. Sim, essa sempre foi a ideia do Larja, né? A ideia de levar, feminizar de população pobre para que eles plantassem, né, e melhorassem a participação deles, né? Então, assim, é aquela faca de dois gumes, né? Você está ajudando, por um lado, uma população pobre, carente, que necessita, né, do dinheiro para sobreviver, não é nem para viver, né? E do outro lado, você vai estar, sei lá, dizimando, né? Uma história centenárias, né? Então, assim, é complicado, é bem complicado. Por um lado, é uma atitude nobre, mas pelo outro, falando assim como um entusiasta, né, do assunto e alguém que gosta muito da Landers, eu acho assim muito complicado isso, né? Você ir lá e sujar uma genética, né? Você pegar uma genética ali que foi plantada por anos, por gerações, né? Você pega a descrição de aroma e sabor da chocolate Thai, né? Não é à toa que ela é famosa, né? Que todo mundo quer. Quem é do meio Land se quer plantar uma chocolate Thai, né? Pô, é doce, chocolate, café e madeira. Quem que não quer um negócio desse, né? Fala aí, fazer uma extração dessa, vocês que são um aroma desse e assim. De acordo com o Ed Cult, isso aí é tudo sobremesinha hypada. Isso é louco, mano. Extremamente exótico. Você não acha nem nas melhores sobremesas americanas, você não acha isso aí. Felizmente, enquanto tem um Arjan para tentar destruir o pool genético de uma região inteira, tem 10 ou 15 Kevin Jodrey e JJ e etc. fazendo a rota da seda inversa aí e coletando semente e educando as comunidades locais a respeito do valor da cannabis que eles têm. Né? Infelizmente tem uma galera indo totalmente na contramão dessa visão deturpada aí de um Arjan da vida. E o melhor que é os caras certos, né? Que é assim, tipo, são os caras, né? Você pega a Ibori, você pega o JD, sabe o que tá fazendo. O próprio Dub, né, pô? O trabalho que o Dub faz de preservação de... O trabalho da Ace é fora de sério, né? Fora de sério. E é que nem você tá plantando a CBD-1 dele, né? Você mesmo já deu feedback dela falando, pô, nenhuma do que eu plantei até agora teve a força e a disposição genética que teve a CBD-1 ali, né? Então, para você ver como é que o cara é foda, né? Com perdão da palavra, né? Olha lá, o Id acha a mesma coisa, né? Mas acho que a galera em geral que gosta de Land se acha a mesma coisa, né? E esse trabalho que essa galera tá fazendo aí, que para mim eu acho que vai conseguir manter aí por muitos anos aí, a gente poder ainda trabalhar teoricamente uma Landrice, né? Uma planta mais pura, sem ter um pool genético gigantesco.
Né? Porque eu acho que hoje é que nem a gente fala pô, do exótico, né? Você vai lá ver no Seed Finder lá as plantas, pô, cara, o negócio tem umas 10 páginas quase de pool genético, né? É tanta cruza, tanta coisa, e chega a alguns bugs. Falei do Kevin Joder, apareceu um vídeo aqui ó, dele lá no Hunza Valley, fazendo um hunt de umas NLD ou NLH, porque pra mim parece um híbrido de ganja com hemp, isso aqui, bem esquisita a estrutura. E o cara pirando. Olha o cara ouviu um chamado, né, mano? A vida deu um chamado e ele foi atrás. Puta merda, o cara tá fazendo um trampo do caralho ali. Tá, esse é o tipo de cara que eu tiro o chapéu. E fazer esse tipo de trampo aí não é fácil, não. Como você falou. O cara vai largar a família, o cara vai entrar no meio para regiões e vai se colocar em situações complexas. Bem complexas. Eu não sei se, sabe, eu conseguiria. Bem, né, a gente fala porque, pô, tô sentado agora aqui na minha casa, tranquilo, na minha cadeira aqui no escritório, né? Mas de repente bate a louca e você vai e gosta do que tá fazendo também, né? A gente não sabe, a gente gosta tanto da planta, né? Porque, tipo, hoje se pergunta pra mim, né? Você gosta tanto de fumar maconha desse jeito? Não, cara, eu gosto de plantar. O ato de fumar é uma consequência, né, da planta em si, né? Então, eu acho que por esse amor é o que eu também acabei ganhando muito amor aí pelas lendas, pela Heirloom e principalmente para ter essa ideia de que, pô, é interessante nós também receber esse tipo de planta e tentar estar trabalhando aqui, principalmente pegar Ace, né? Que nem vamos receber, vai vir Jalisco, já bem trabalhada. O pessoal do Urgi trabalhou bem ela lá para ler ela e já vai que você tem ali 12, 13 semanas de flora para trabalhar, né? Pra você pegar pensa só, uma sativa mexicana, né? Com 12, 13 semanas de flora, pô, tá bem legal para trabalhar dentro do indoor, né? Para não deixar cair na mesmice aí. E quem sabe aí nós começar a produzir alguma coisa também aqui, made in Brasil, decente, né? Acabar com esse negócio aí desses banquinhos aí vendendo reversão de book, porque isso aí também tá complicado, né? Tá ficando feio pra gente. Bicho, se a cena americana tá começando a ficar feia, a brasileira já nasceu feia, viu? Porque, puta merda, velho. Agora que tem uma galera se atrevendo a vender umas coisinhas melhores, um Karma, alguma coisa assim. Mas esse pessoal fazendo fama com book aí é de fuder. A gente já não tem um pool genético muito bom, os caras ainda ficam se inserindo isso. É foda. Mas eu concordo, acho que o objetivo da gente aqui é promover essa cultura, né? Essa mentalidade de salvar a cannabis também, que eu acho que isso é um esforço mundial, né, mano, que tem que ser feito. Não só para combater cookies, porque a cookies não é inimiga, ela só foi mal utilizada, abusaram um pouco, né, das características dela, mas também tentar achar o que a gente tem aqui, né, ajudar nesse movimento mundial aí de renascimento, né, da cannabis, digamos assim, que a gente está no momento de renascimento, né, os últimos 5 a 10 anos que a gente começou a relegalizar aos poucos aí, descriminalizar. Eu acho que o momento é agora de trazer as plantas à tona de novo, né? Focar no que é importante da cannabis, que são as plantas mesmo. Eu achava maneiro a gente falar um pouco da Ruderalis, mano. Que é uma planta que as pessoas não costumam entender muito bem. A Ruderalis é aquela. Eu plantei alto, né? Um tempo aí, eu fiquei 2 anos e pouquinho plantando alto, porque eu tinha acesso muito fácil ali vindo do Uruguai, né? E eu vou falar assim, tipo, a Ruderalis é aquela planta que ela cresce na tundra, né? Então pensa só, ela quase não tem nada de teor canábico, né? De canabinoides, né? Ela é uma planta que assemelha, né, a cannabis. Eu acho que se você trombar a Ruderalis pura na natureza, você vai passar batido por ela, né? Ela parece um bambu fininho. É isso aí. Então, assim, ela vem com aquela falsa promessa de facilidade, né, para automática, né, para transformar
a planta, a cannabis num cultivo fácil, né? Eu acho que é essa falsa promessa aí que veio a Ruderalis, né? A princípio, quando eu descobri, eu falei, nossa, que negócio legal, né? Depois que eu plantei 2 vezes, na terceira eu falei, cara, eu acho que eu tô plantando errado, né? Aí eu comecei a pesquisar, falei, nossa, não é que eu tô plantando errado não, isso aqui é muito ruim. Só que aí, como tinha fácil acesso, eu fiquei nessa mesmice por um bom tempo, né? Mas me arrependo, cara, me arrependo bastante, porque não vale a pena, não vale o dinheiro que você gasta. Não, entendo, mas também entendo que talvez tenha algumas situações que ela seja útil. Tipo, você tá na Europa e tem outdoor lá que é papo de 18 horas de luz dia. Então, você só vai conseguir colher algo no outdoor tendo uma automática. Então, querendo ou não, tem certos usos, tipo, alguns usos bem únicos. Mas tem certo uso. Mas para o Assim, indoor e cultivo comercial, ou cultivo doméstico, ou cultivo medicinal, é completamente furada. Até porque você nunca vai conseguir manter um feno só. pois é, você tá preso o tempo inteiro. Você vai ter que estar comprando semente, Cara, mas a Rhoderalis, na verdade, ela é ancestral comum a todas as outras, né? É que o próprio Robert Clark, baseado no artigo lá do, acho que é Cole Haylig, foi o cara que mapeou esses biótipos de cannabis aí, NLD, NLH, BLD, etc. Ele mapeou que a Rhoderalis é o pai de todos ali, é o ancestral comum, né? Quase o elo perdido da cannabis. Que surgiu na região dos Balcãs ali, do Cáucaso e do norte da Ásia, que hoje é Sibéria, Urals ali na Rússia. Ela é o pai de todos. E ela que deu origem depois a cannabis sativa e a cannabis índica de fato, e que veio seguindo até hoje aqui onde a gente tem. Mas é isso que o Punk falou, é um bambuzal no meio do nada que você não sabe do que se trata. Você vai olhar, você acha que é bambu mesmo, não parece cannabis. Né? E como ela foi pouco domesticada, tirando as automáticas, né, que pegaram alguns fenos de Ruderalis ali um pouquinho mais modernos, e que já não era Ruderalis mais, na verdade era uma versão mais evoluída da Ruderalis. Tirando essas, ela é uma genética bem selvagem, foi pouco trabalhada, né? Tem um pessoal ali, dá para contar nos dedos, pessoal pelo menos no Instagram, é pouca gente que vive pela região ali da Sibéria, dos Urais, ali do Vale dos Urais e tudo, e faz busca, né, dessas genéticas nativas lá. Mas os caras falaram que é bem difícil encontrar, porque elas se perderam com o tempo. O que eles encontram é geralmente permafrost. Quando o permafrost derrete, eles acham umas mudinhas lá, umas sementes. É um lance bem, bem, bem remoto, sabe, de alcançar. a gente pode pegar a Ruderalis e pensar mesmo, né? Talvez até a pré-cannabis que a gente conheça hoje, talvez a Ruderalis ela esteja pro ancestral da cannabis moderna do que propriamente para a cannabis moderna, né? Ela é uma vara de pescar, né? Mas, assim, o uso dela dentro da indústria canábica é complicado. Eu como um amante da cultura grower, nossa, eu assim, me arrependo de ter plantado isso aí. Sinceridade. Me arrependo muito. É como se para mim fosse um pecado. Então, talvez seja boa para, tipo, alguma produção de tecido, algo assim. Mas agora, se você quer bud, se você quer algo assim, aí não. Não, com certeza. Eu acho que até a feminizada, essa paralisação né, como que é feito, por exemplo, lá no Marrocos, né? Tipo, nossa, esses dias alguém postou um vídeo, eu não lembro quem foi dos caras aí, até famoso, postou um vídeo mostrando como é que é feita a reversão e a polinização lá no Marrocos. Lá. Tipo, nossa, é complicado. E não é à toa que tipo, a gente vai lá e fala pros caras, não compra book, não faz isso, mas os caras vai lá e compra desses seed banks europeus aí, pegando todas essas plantas que pô, você não sabe o que é. O cara tá falando para você que tá te vendendo uma exo pela cruz ter sido feita, aberta, outdoor, né, com outras plantas junto ali, vai saber que pólen que pousou ali, se é mesmo
uma Êxodos mesmo, ou usou qualquer outro tipo de pólen, né? Então é complicado, bem complicado isso daí, né? E, querendo ou não, afeta até as produções ali do haxixe, e todo aquele vale do Rift ali acaba influenciando, porque pólen a gente sabe quanto que ele voa, né? O quão longe ele vai, né? Então até a questão da própria, né, como a gente estava já falando no Marrocos, é difícil você achar uma Lendresse. É quase impossível, né? De chegar lá e encontrar uma Lendresse no Marrocos. Cara, voltando um pouco aí nas autos, antigamente, hoje ainda tem uns growers que trabalham muito com alto, principalmente a galera que mora ali no Canadá, que plantava outdoor, né? Hoje provavelmente eles já evoluíram para indoor, mas quando plantava outdoor eles não tinham muito como fugir disso na alta temporada solar, né? Tinha que plantar alto. O próprio Bubble Man, pra galera que é do hash, o Bubble Man plantava muita alta, porque ele falava, mano, eu preciso de produção e eu não tenho o que fazer no outdoor aqui no Canadá. Ele morava numa região muito ensolarada lá, né? Eu não tenho o que fazer no outdoor aqui no Canadá, eu tenho que plantar automática para ter minha produção aqui. Mas é o tipo de coisa que ela é útil, né? Ele falou que não gostava tanto, mas ele trabalhava umas automáticas tipo Mephisto, Mosca e tal. Essa galera que trabalha nas automáticas baseado em macho, né? Macho de floração precoce, não ruderales. Então ele pelo menos tinha essa preocupação com a qualidade genética. Até porque o cara fazia hash, né? E hash de automática deve ser bem pobre aí de característica sensorial. Aí esse pessoal que trabalha já é bem mais, aí já é interessante, porque aí já entra o trabalho de breeding, né? O cara fazer o que ele faz ali demonstra que ele tem um conhecimento de genética, da planta em si muito interessante, né? Diferente do cara chegar lá, pegar uma planta que ela floresce automaticamente, cruzar com a outra, dar o mesmo nome da strain lá, né? Amnésia rei, e falar, não, só aí, compra, e você vai ser feliz. Mas boa, galera, a gente está chegando já em 1h40 de podcast. Eu acho que para o primeiro episódio fomos bem, né? Se vocês quiserem fazer considerações finais ou quiserem puxar outro tema aqui, tá valendo ainda. Senão a gente pode encerrar já. Eu acho que o que tinha que ser dito aí, principalmente falado sobre Landry, conseguiu até que sanar um pouco de dúvida. O que você acha? Tu sei que tinha bem mais dúvidas que a gente, né? Mano, eu entrei aqui não sabendo nada, mas agora eu já entendo alguns conceitos básicos assim, porque querendo ou não é um assunto muito extenso e não tem muito estudo em cima disso, e então fica muito difícil até pra gente dar alguma definição do que é e do que não é. Então, é como eu disse mesmo, fica difícil da gente conseguir datar, ter algo mais estruturado, né? Aí aquele trabalho, por exemplo, eu acho que o Id gosta muito de fazer isso também, que eu faço bastante, que é você ir escavar fórum. Você pegar tópico e ficar lendo tópico. Né? Por exemplo, no OG tem um tópico muito legal sobre Harlow e Landry. Né? Então tem os bate-papo ali, só que aí os caras de repente fogem, vai para o outro lado, né? Fica falando sobre como que tá a chuva, como é que tá o mar, né? Tudo mais, de repente volta, né? Então tem que ver que você tem que ir pescando informação, né? Hoje a cannabis, para você mergulhar nesse mundo, não tem como. Então, assim, são fóruns como a ICMEG, Roll It Up, o próprio OG, que a gente vai ter que fuçar, né? Mr. Nice, bem dito, Id, que a gente vai conseguir encontrar, né? Informação necessária, né? Informação relevante, porque querendo ou não, eu confio muito mais no cara que planta determinada planta ali do que o cara que fica lá falando assim, para todo mundo ouvir, né? Eu penso nessa linha, né? Eu vou muito nessa linha, então eu gosto muito de ler os growers, né? Por exemplo, lá no ICMEG, você entra lá no negócio do Dub, nossa, você fica impressionado, né, com o tanto de informação que tem sobre cada uma das plantas que o cara trabalha, né? Por exemplo, o trabalho da CBD-1 foi muito bem datado lá, então acho que assim, vai muito daquilo, né? Pesquisar. Se gosta de pesquisar, vai conseguir encontrar, se não é mais complicado. Mas que nem esse estudo que eu lancei aí, o link aí, eu achei muito interessante, bem legal mesmo.
sobre essa questão da onde veio a Landers, né, da onde surgiu a cannabis, e aí a gente pode ter uma ideia melhor, né, sabendo da onde ela saiu para onde ela foi, porque aí a gente consegue entender, pô, se ela saiu da China, então ali para ir para Tailândia, para Índia, ali foi adentrando, vindo Afeganistão, Paquistão, adentrou a África pelo Marrocos, provavelmente ali, Egito, né, essa região, e aí se proliferou, né. Então, mano, mas o difícil de manter selvagem é que a maioria do Brasil a gente faz indoor, né, mano? E então, manter selvagem no indoor é muito ingrato, mano. Puta, isso é foda. Isso é bem, bem foda. É o que eu tava falando. O cara, pra fazer essa seleção no Brasil, ele tem que ter tempo, espaço, dinheiro, né? Também, claro, e coragem. Porque hoje em dia talvez seja mais fácil, porque tem HC aí, enfim, mesmo que o cara tenha limite de planta. Mas ainda tem esse problema de fazer indoor, o custo é alto, o tempo é longo. Muitas vezes o cara quer se preservar e não tem as mães de fazer outdoor, ou não tem habilidade para isso. Então é uma logística bem complicada, né? É bem mais simples você pegar um packzinho selecionado de 10 sementes, abrir ali, selecionar uma ou duas melhores que te agrada mais e segue o baile. E você é autossustentável. Mas para o Andrés, o cara tem que abrir mão de muita coisa ou ter muita disposição para fazer isso. Mas é difícil achar alguém nessa linha. Ou pegar um Karma, por exemplo, que meteu o louco e criou umas greenhouses de 10 mil plantas lá na Europa, ilegais, né? Não sei se está legalizado hoje, mas quando ele fez isso era ilegal, lá no Reino Unido, provavelmente. E meteu o louco com 10 mil plantas e fazer os hunt dele absurdo lá. O cara tem corpo fechado de nunca ter caído nessa. Mas é difícil, velho. É difícil tocar isso aí. Depois ele vai para a Suíça, né? O Karma. Karma depois ele leva para a Suíça. E se eu não me engano, até hoje ele Mr. Nice foi para os Estados Unidos, né? Mudou a logística deles. A DNA também, né? A DNA ela rachava o greenhouse lá no, né? E agora também parece que foi todas as farms deles agora tá meio de USA, né? Então os Estados Unidos, assim, vamos dizer, tá indo para Cooks, mas cara, tem muita gente lá também que tá indo pro outro lado. Os caras tá fugindo disso aí. Então é achar a galera certa, né?